Olá pessoal, tudo bem? Que Deus te abençoe grandiosamente. Que nesse momento agora você venha parar e refletir na sua fé. A pergunta é: você tem sido um filho obediente para Deus? Porque você vê que nos dias atuais, você vê que os filhos, pessoal, têm desprezado os conhecimentos de Deus. E você vê que a humanidade hoje está sofrendo por quê? Ela rejeita de obedecer a Deus. Você vê que o ser humano só vai sofrer nesse mundo que ele desprezar o que? A palavra de Deus. E a mesma coisa você tem visto nos dias atuais. Você vê que hoje os filhos têm prazer de desprezar o conhecimento de quem? Dos seus pais. Por isso você vê a sociedade sofrendo, gemendo, padecendo, porque tem desprezado o conhecimento de quem? De Deus. Porque Deus deixa bem claro aqui, em Provérbio 3, versículo 1, ele fala: Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e no teu coração guarde o quê? Os meus mandamentos. Você vê, Deus tem prazer de chamar a gente o quê? De filho. Mas a questão é, será que eu tenho prazer de dizer meu pai? Será que eu tenho o prazer de honrar o meu pai? Você vê que hoje os filhos, ele despreza as bênçãos dos seus pais. Ele despreza de estar no convívio dos seus pais. E a pergunta é, como que esses jovens vão crescer? Como que vai ser em futuras gerações? Se ele tem desprezado os princípios de quem? De Deus. Porque Deus deixa bem claro, filho meu, não te esqueça dos meus ensinos. E deixa aqui bem claro, filho meu, não te esqueça dos meus ensinos. E no teu coração guarde os meus mandamentos. Se eu tenho desprezado os mandamentos de Deus, como que eu vou ser feliz? Como que você é uma pessoa realizada? Como que você é uma pessoa cheia da presença de Deus, que eu desprezo o bem mais precioso que Deus nos deu, que é a nossa família? Então Deus deixa bem claro, filho meu, não te esqueça. Porque quando eu esqueço dos princípios de Deus, quando eu desprezo os princípios de Deus, eu vou sofrer, eu vou gemer. Porque deixa bem claro aqui no versículo 2, porque ele aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Você vê o segredo que Deus deixa. Quando eu obedeço aos princípios de Deus, quando eu obedeço os meus pais, Deus deixa bem claro que ele nos acrescenta anos de vida e paz. E ao oposto essa palavra, quando eu desprezo a palavra de Deus, quando eu rejeito a bênção do meu pai, da minha mãe, como que eu vou ser? Porque quando eu obedeço, eu recebo bênção. Mas quando eu desprezo, eu recebo o quê? Maldição. Então você vê que os jovens hoje despreza, debocha. Você vê que no nosso tempo, anos atrás, os nossos pais só olhavam para cada um de nós tinha temor, tinha reverência aos nossos avós, tinha reverência aos nossos pais. E você vê que hoje é totalmente diferente. Os filhos falam que não precisa mais das bênçãos dos pais, não precisa dar mais a bênção, não precisa ter reverência, respeito. Rejeita tudo isso. Mas Deus está dando o quê? A oportunidade. O Senhor Jesus veio a esse mundo para reconciliar. Se eu tenho sido um filho desobediente, para eu me consertar. É Deus está nos dando o quê? A oportunidade de ser o quê? Diferente. Então, se eu tenho sido um filho desobediente, para que eu possa herdar o reino do céu, é necessário guardar o quê? Os mandamentos de Deus, obedecer. Porque os nossos pais, eles são a autoridade de Deus aonde? Aqui na terra. Se eu desprezo a autoridade de Deus aqui na terra, eu estaria o quê? Me destruindo. E você vê que deixou bem claro aqui, porque ele aumentará os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Você vê. Por que você vê muitos jovens padecendo? Por que você vê muitos jovens morrendo antes do tempo? Porque tem desprezado
a palavra de Deus. Tem desprezado a palavra dos seus pais. Porque quando eu desprezo a palavra dos meus pais, eu estarei o quê? Rejeitando a voz de quem? De Deus. Porque Deus é Espírito. Deus almeja que os nossos pais nos corrijam. A repreensão é para o nosso próprio bem. Quando nós somos repreendidos, muitas vezes nós não gostamos. Mas é Deus o que? Cuidando de cada um de nós. Então, seja um filho obediente. Obedeça os seus pais. Se aproxime mais dos seus pais. Honre os seus pais. Para que os seus dias sejam o quê? Acrescentado. Para que você possa entrar no reino do céu, é necessário que você venha o quê? Se arrepender. O Senhor Jesus deixou bem claro. Arrependei-vos, porque o reino do céu está próximo. O reino do céu está chegando até você nesse momento, te dando a oportunidade para você ser diferente. Mas vai depender de quem? De você. Porque Deus não vai te forçar nada. Deus te deu livre-arbítrio para a gente fazer o que? Bem entender. Mas a questão é, as consequências, quando eu sou obediente, vem as bênçãos. Mas quando eu desobedeço, eu coloquei maldição. Então analise bem. Analise bem. Se você tem sido um filho desobediente, comece a honrar os seus pais, para que os seus dias sejam acrescentados, para que você tenha paz, para que você seja diferente a partir de agora. Em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe grandiosamente e fique com Deus.